Boa noite, querida igreja. Eu sou o pastor Antônio. Melhorou. Vamos ter que ensaiar mais. Boa noite, você que está em casa. Muito obrigado por permitir que a palavra de Deus chegue à tua casa. Muito obrigado a você que está nos acompanhando, sempre depois dos cultos, pelas redes sociais. Muito obrigado a você que está aqui nessa noite presencial, para mais uma vez louvarmos, agradecer, colocar a palavra de Deus na nossa vida, na nossa grande caminhada rumo ao reino dos céus. Quarta-feira continuamos com a nossa reunião de oração. Tem sido bênção, queridos. Venham nas quartas-feiras. Eu tenho estudado as outras igrejas e a gente está percebendo que o povo de Deus, embora tenha se convertido a Deus, embora tenha aceitado Jesus como Salvador, não tem ido à sua casa para orar, não tem ido à sua casa para aprender a escola bíblica dominical. Por quê? A gente está passando por um fenômeno mundial. Na Europa, as igrejas evangélicas estão fechadas. Nos Estados Unidos, que foi o berço do cristianismo para a América do Sul, igrejas fechando. E nós aqui na América do Sul, graças a Deus, somos ainda a resistência da palavra de Deus. Mas tudo isso é sintoma. Jesus falou sobre isso, que nos finais dos tempos haveria isso que está acontecendo aos nossos olhos. A dificuldade de liderar uma igreja é enorme. Certa vez eu estava lendo sobre uma passagem de Jesus com João, no Evangelho de João, quando ele fala do aprisco das ovelhas. E naquela oportunidade Jesus estava pregando para os judeus. Ele estava falando dos judeus. Mas em seguida ele abre uma passagem que ele precisava buscar mais pessoas. Porque a missão dele foi essa: esclarecer que haveria um novo tempo. E as igrejas passam por essas dificuldades. Eu não vejo igrejas monstruosas com milhares de pessoas, porque muitos estão ali, às vezes, de passagem. E esse fenômeno que está acontecendo também nas igrejas, traz também um novo elemento. Pessoas estão indo e vindo, vindo e indo, em todo esse fenômeno que está acontecendo com o cristianismo. Por isso que a gente trouxe esse mês, esse tema, preparando pela vinda de Cristo. E não tem nada melhor para preparar para essa vinda, que não seja a oração. Nas quartas-feiras a gente pede pela igreja, a gente pede pelos irmãos, a gente pede pelas famílias. E a função do pastor é uma função às vezes difícil, porque tem um problema ali, o pastor resolve, quando ele acaba de resolver aquele problema, já surge outro, o pastor vai, tenta resolver. E isso traz uma preocupação muito grande, quando a gente aceita servir ao ministério de Deus. E eu tenho pedido muito a Deus, para que me dê forças, porque não está sendo fácil enfrentar as artimanhas do inimigo. E que nesse momento que nós estamos vivendo, o inimigo, ele já disse aqui várias vezes, ele não está lá fora, não, ele está aqui, dentro das igrejas, de todas as igrejas, porque lá fora todo mundo já é dele, ele não precisa preocupar. E agora o inimigo tem um auxiliar, que acomoda mais às vezes a vinda dele e o trabalho dele, porque ele não precisa nem trabalhar, porque as redes sociais trabalham para ele.
Então ele está quietinho e as coisas vão fluindo negativamente. E nós, como igreja, lutando bravamente. Mas é luta, meus irmãos. Vocês não sabem o tanto que é luta, para que os irmãos possam compreender a verdadeira conversão, de ter harmonia na igreja, de tratar a família como família de igreja. Às vezes acontece uma coisinha ali, uma coisinha cá, e as pessoas vão se dispersando por poucas coisas. Mas, como diz o ditado, eu sou brasileiro e não desisto nunca. Nós vamos continuar lutando, porque o evangelho não pode parar. Eu vejo as dificuldades que nós estamos tendo no Morro da Cruz, estamos vencendo lá. Lá agora tem escola bíblica dominical, nunca teve, agora tem. A igreja está mantendo lá 2 pastores, está dando cobertura a 30 ou mais crianças. Estamos fazendo isso de forma silenciosa, além dos projetos sociais que nós temos aqui, as nossas obrigações. Vencemos todos os desafios para trás, agora é seguir em frente. Mas eu queria que na quarta-feira vocês viessem orar comigo. A carga está muito pesada. Eu queria que vocês viessem. Tira um tempinho na quarta-feira, desliga a televisão, saia do seu trabalho, que é difícil, e venha orar conosco. É muito importante que isso traz para nós o fortalecimento da união das famílias. Saia do seu comodismo. Escola bíblica dominical, sem doutrina, sem a palavra não há crescimento. Nós estamos com temas para os adultos fantásticos, tratando de Hebreus, que é uma carta maravilhosa pelo professor Alex. Relacionamento com Deus, com o professor Roberto. E hoje nós começamos Romanos, que é a base do cristianismo. E se você não conhecer o que Paulo quis dizer para Romanos, e que o autor de Hebreus fala sobre o sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, e no relacionamento, eu estou falando para os adultos, com Deus, não há crescimento. E lutando bravamente com kids, lutando bravamente com os adolescentes, segurando esse povo aqui na igreja, porque lá fora, se a gente não segurar aqui, o inimigo toma conta dele. E os nossos jovens até aqui, o Senhor tem abençoado eles. Os nossos adolescentes, eles estão caminhando dentro da palavra, e as nossas crianças precisam caminhar dentro da palavra também, porque lá fora está muito difícil. E esse é o nosso papel. Ajude-nos. Venha, participe, saia do comodismo. Você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. O domingo é do Senhor. Domingo é do Senhor. Faça isso, vai ser muito bom para o seu coração. Vai ser bom para o seu físico, espiritual. São poucas horas que nós servimos a Deus. A gente não quer quantidade aqui nessa igreja, a gente quer qualidade. Grande quantidade a gente não consegue, é muito difícil. Essas igrejas que tem mais de 5, 3, 4 mil pessoas, o pastor não conhece o nome, aqui eu conheço o nome de todos, quase. Então, queridos, vamos sair da comodidade e vamos entender o que Jesus quer para a sua volta. Amém? Com muita alegria nessa noite, a gente quer também dar as boas notícias, as notícias que são alvissareiras. Eu queria convidar para vir aqui a Marília e o Max, Dr. Max. A Marília enfermeira e o Dr. Max médico. Suba aqui, porque a Marília, pode subir aqui, venha, sem medo, sem medo de ser feliz.
Eu tenho acompanhado, especialmente a Marília, Dr. Max, quando tem as nossas ações sociais, ele vai lá dar receita para o povo, não é isso? Ficaram noivos! Oh, glória a Deus! Ficaram noivos. E a outra ação de graça, eu queria que você falasse. Tem o microfone aí, queridos? Qual foi a outra ação de graça? A colação de grau. Glória a Deus. Colação de grau. E aí eu queria, nesse momento, que a igreja ficasse de pé. Vamos fazer um momento de ação de graças, de agradecimento desse casal que estão na igreja, né? A Marília, principalmente, que congrega aqui, o Max, que congrega em outra igreja, mas eles são de Cristo Jesus, já definiram por Jesus Cristo, e o noivado é o começo de uma caminhada, de um casamento em Cristo Jesus, porque Jesus abençoa esses casamentos. Eu tenho conversado muito mais com a Marília, porque ela fica mais aqui. O Max às vezes tem plantão, principalmente dia domingo, tem a igreja dele também, mas eu estou muito feliz, viu? Eu falei para vocês dois, né? Porque a gente, como pastor, gente, se eu for contar as coisas que eu atendo aqui, mas não posso, tenho que guardar tudinho aqui no meu coração, e a gente fica feliz quando essas coisas acontecem, amém? Então eu gostaria que a Maria Eduarda viesse aqui para orar por esse casal. Ela que ainda não tem namorado, ainda não ficou noiva. Quem sabe, né? Esse altar tudo acontece, querido. Só não me peça para orar para ganhar na Mega Sena, porque senão eu vou orar para eu ganhar também, mas eu não jogo, né? Ore por esse casal. Feche seus olhos, estenda sua mão para esse casal. Senhor, como nós estamos felizes, Jesus, de receber esse casal aqui, Senhor. Amém, A Marília que tem estado aqui, Jesus, na tua obra. O Max, Jesus, que tem estado com a gente também, Senhor. E o Senhor tem abençoado esse casal. Amém, o Senhor cuidou dele, Jesus, nesse momento de namoro. E eles tomaram a decisão por ti, Jesus, de criar uma família, de estarem juntos no Senhor, de casarem, Jesus. Nós, como igreja, Jesus, estamos aqui felizes um pelos outros. A tua palavra diz que nós devemos nos alegrar um com os outros, chorar, Jesus, uns com os outros. E hoje a nossa igreja, Jesus, se alegra com esse casal. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui em oração para que esse casal, Jesus, venha, Senhor, estar na base do Senhor, meu amado Deus. Pai. Que o Senhor seja o firme fundamento desse casamento. Que o Senhor Jesus esteja guardando e cuidando a Marília, Jesus e o Max. Amém, que eles Senhor. continuem agora, Jesus, com uma aliança no Senhor, sendo, Jesus, luz da tua palavra, sendo, Jesus, sal nesse mundo. Eles serão, Jesus, um casal que pregará o teu evangelho. Amém. Eles serão um casal, Jesus, que continuará firme e forte, Jesus, na tua Amém, igreja, Senhor Deus. servindo e Pai. adorando o Senhor. E eu creio, Jesus, que até que o Senhor venha, os teus filhos estarão casados, guardados e cuidados Amém. pelo teu santo nome. E é por isso que nós nos alegramos, Jesus, por esse Em nome de casal. Jesus. E é por isso que nós continuaremos orando por esse casal. Amém, Obrigada, Senhor. Jesus, por tudo que o Senhor fez, tem feito e irá fazer na vida dele, Jesus. Amém. Assim eu te peço, eu te agradeço e eu me alegro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Palmas novamente para o casal. Obrigado. Deus abençoe, viu? E vamos estar orando. É assim que começa a vida cristã, tá? Com Jesus. Com Jesus tudo vai e será abençoados. Amém? Já estão abençoados. Fico alegre quando isso acontece. Diante de tantas dificuldades, né, que o mundo está, essa confusão toda. Preparando para a vinda do Senhor Jesus. Estais preparados? Prepararam? Foram para a academia de Cristo? Preparando para emagrecer. Diminui a comida, tranca a boca, vai para a academia, vai para a natação, faz caminhada. Preparando para torcer para o time de futebol, sabe que vai sofrer, principalmente quem é do Vasco, né?
preparando para as dificuldades do mundo, preparando para pagar as dívidas da semana que vem, que a igreja tem que pagar um punhado de coisa, preparando para pagar a luz, a água, o telefone, o imposto, a comida. Antigamente tinha cheque, hoje não tem mais, hoje é Pix. Está preparado? A sua vida tem preparo para essas coisas materiais? Tem preparado naquilo que você vai fazer no seu trabalho amanhã, durante a semana? Mas tudo isso é utopia. Tudo isso é utopia. O que nós temos na nossa vida é preparar, estar pronto para a vinda do Senhor Jesus. Esse preparo que é difícil, porque não tem academia de fisioterapia, não tem esses artimanhas que as coisas particulares da nossa vida nos oferecem. E aonde está essa preparação? Na palavra de Deus. Sem a palavra de Deus não há preparação para a sua segunda vinda. Por isso que nós vamos tratar com muito carinho sobre esse tema, porque é importante. E nesse mês de setembro, o que nós vamos estar falando é sobre a segunda vinda, porque a primeira já aconteceu. E quando a gente vai falar dessa segunda vinda, é necessário compreender que tudo foi e tudo está acontecendo e tudo acontecerá por conta das profecias, desde o Antigo Testamento. Não é novidade. O Antigo Testamento traz a profecia da primeira vinda de Jesus. E o tempo que nós estamos vivendo agora é o tempo da graça, preparação para a sua segunda vinda. Por que que há esta preparação profética? Por quê? Por que que Deus trabalhou no Antigo Testamento esta preparação? Eu convido agora para que a gente possa refletir um pouco nessa profecia, porque Deus se cansou das oferendas dos ovelhas, do sacrifício no altar, daquela história que o sacerdote entrava uma vez por ano, rasgava, abria o véu e entrava para pedir perdão dos pecados a todos. Deus se cansou disso. Está escrito, Isaías. E hoje nós vamos trabalhar muito essa profecia. Capítulo 1, versículo 11. Por que que ocorreu? Por que que Deus cansou? E por que Jesus veio? Diz assim a palavra de Deus: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Eu estou farto dos holocaustos, de carneiros, da gordura de animais cevados, e não me agrada do sangue dos novilhos, e nem dos cordeiros, nem de bodes. Deus cansou disso, e Ele está cansando agora também do nosso povo. Deus está cansando do mundo. No Antigo Testamento Ele cansou desses sacrifícios. O profeta Isaías disse isso, e essa profecia já se cumpriu. Deus cansou, e a partir daí vem a primeira vinda. Jesus é o Cordeiro. E nós continuamos também no profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14. Deus cansou desse sacrifício de animais para perdão dos pecados. Isaías então profetiza, está escrito, é profecia que se cumpriu. O Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a Virgem Maria conceberá, e darás um filho, ele chamará Emanuel, Deus conosco. Deus está conosco agora. É profecia que se cumpriu.
Emanuel significa Deus conosco. Jesus é o Deus conosco. Deus cansou. E para não abandonar o mundo, ele falou: agora eu cansei de tudo isso, eu vou mandar alguém para resolver essa parada. Eu mesmo vou resolver essa parada. E aí Jesus vem, Deus vem em forma de homem. É isso que nós precisamos compreender, queridos amados irmãos. Por quê que Deus usa isso no Antigo Testamento, nessa travessia para o Novo Testamento? Vamos lá para Isaías capítulo 9, versículo 6. O que Deus queria com essa nova vida, com essa transformação dele colocar-se como homem para vir resolver os problemas do mundo? Isaías capítulo 9, versículo 6. Maravilha que Isaías profetiza: porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. Deus está governando através de Jesus, queridos. Cai a ficha. E esse nome que está escrito na profecia de Isaías é a coisa mais bendita que Deus colocou. Seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha como que a profecia acontece com a vinda de Jesus. O Deus Forte, o nosso conselheiro, aquele que aceita Jesus como seu coração, tem ele como conselheiro. E é um conselheiro maravilhoso, porque ele está presente todos os dias na nossa vida. E ele é o Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mas por que isto? Para que isto? Que Deus cansou do Antigo Testamento e traz essa novidade, não desistindo do mundo. Ainda em Isaías, agora no versículo 7, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o seu trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo a justiça desde agora para sempre. E aí termina Isaías: o Senhor do exército fará isso. E ele fez. Profecia que se cumpriu. Com quê? Com a vinda do Senhor Jesus, anunciada por João Batista, já no começo de Mateus, no Novo Testamento. Lá em João também, no capítulo 3, versículo 16, o cumprimento da profecia, quando o profeta João traz esse versículo maravilhoso: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todos que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Profecia que se cumpriu. Por que nós estamos falando dessas profecias, amados queridos irmãos? Porque agora é incontestável, não tem o que se discutir sobre a vinda de Jesus. Ele já veio, mas agora ele voltará. E quando há o batismo de Jesus, ainda no Evangelho de Mateus, o próprio João Batista refere àquela pessoa que estava ali aos 30 anos para ser batizado, como: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o objetivo da presença de Jesus ao chegar na sua primeira vinda. Isso não tem o que discutir. Essas profecias já se cumpriram, mas profecias novas virão. Quando a gente vai para o grande sermão que está em Mateus 24, Jesus vai trabalhar durante 3 anos para explicar que ele iria voltar, e que ele é o Cordeiro que tira os pecados. E nós trabalhamos durante o mês de agosto
e finalizamos com as 3 fases da graça de Deus, que é o prenúncio da graça, quando Deus toca no seu coração te chamando, vem, vem, eu quero te cuidar melhor. E aí você vai, e aí vem a segunda fase, Deus justifica a sua vinda, você pede perdão pelos seus pecados. E agora vem a terceira fase, que é a fase da santificação. Essa fase é a mais importante para que a gente possa preparar para a vinda de Cristo Jesus. Não há como discutir isto, isso já aconteceu, está acontecendo, são profecias. Quando João, lá no livro de Apocalipse, recebe a mensagem de Jesus, ele vai transmitir o final da sua vinda. Livro de Apocalipse. Todo mundo pensa que Apocalipse é uma tristeza. Não, é uma graça de Deus, porque é uma revelação. A palavra Apocalipse significa revelação. E aí Jesus vai revelar como tudo vai acontecer. Quando a gente lê o capítulo 24 de Mateus, nós consideramos como a pré-apocalipse. É o pré-apocalipse. Porque Jesus está ali reunindo, dizendo o que vai acontecer. E já está acontecendo profecias, agora não de um profeta do Antigo Testamento, mas de Jesus Cristo. Haverá fome, já está tendo. Haverá guerras, nunca parou. Haverá o desamor das famílias, está acontecendo. Terremotos, fenômenos, profecias agora de Cristo Jesus. E ele começa então falando lá em 24 de Mateus, tudo que vai acontecer e já está acontecendo. Peste, doenças, acabamos de sair de uma de 2019 para cá, que ainda não acabou, ela ainda está aí, que é o Covid, e daqui para frente esses vírus irão serem mutantes e vão piorar cada vez mais. Não pensem vocês que daqui para frente vai ser um céu de brigadeiro, não, daqui para frente, como diz lá no Nordeste, vai ser arrochado, vai se arrochar cada vez mais. É por isso que nós temos que estar preparados, é por isso que a gente fala, a gente está mostrando, leia a Bíblia, querido, tira um tempo para ler a palavra de Deus, reflita, tira um tempo na sua vida. Eu não tenho tempo durante o dia, acorde de madrugada e fale com Deus, porque realmente daqui para frente, como diz o nosso profeta profano Roberto Carlos, tudo vai ser diferente, e está sendo. Essas profecias estão se cumprindo, por isso que a gente trouxe esse tema, tá? Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 13, versículo 32. Abra sua Bíblia. Uma coisa que eu gostaria que vocês pudessem também é tentar largar um pouco a Bíblia do celular. É muito bom, é prático, mas carrega a sua Bíblia, querido, porque no celular às vezes você está vendo, sai um gol do seu time aí, puxa, foi embora a palavra. Marcos capítulo 13, versículo 32. Capítulo 13, versículo 32. Tudo isso está acontecendo. E aí agora, Jesus está falando, mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Só Deus sabe,
Só Deus sabe quando tudo isso vai finalizar. Nós sabemos que está finalizando. As geleiras estão derretendo. O mar está avançando no litoral, nas cidades. Os fenômenos atmosféricos estão acontecendo. O homem, em vez de cuidar do mundo, está cuidando de Marte, cuidando da Lua, cuidando não sei da onde. Esquecendo aqui da Terra. Mas a gente não sabe. O que a gente sabe é que ele virá. Ora, se você tem um casamento, você sabe a hora do casamento. Você sabe que a noiva vai atrasar. Não tem nenhum casamento que a noiva não atrasa. Mas você sabe que você tem que chegar na hora. Nós temos o culto aqui, 6 horas. Eu tenho pedido os meninos para começar às 6h15, porque 6 horas, quando começa, não tem ninguém na igreja. Não tem ninguém na igreja. Mas você sabe que é 6 horas. Mas a volta de Jesus nós não sabemos. Quando você vai a um casamento, você prepara a roupa bonita, o sapato você dá como diz os jovens, um grau nele, põe uma roupa bonita, põe um terno, você está se preparando. Quando você vai para a academia, você se prepara, põe o tênis, põe todo o paramento da academia. Você vai nadar, você não vai nadar de calça, você vai nadar de short, vai nadar de maiô, você se prepara. Mas para a vinda de Jesus, nós estamos preparando? Digo nós porque eu me incluo nisso também. Nós estamos preparando? Porque essa profecia vai acontecer, nós não sabemos a hora nem o dia, então a gente tem que estar pronto, tem que estar preparado. Então a grande verdade do Evangelho vai resolver em 2 paradas. Primeira parada, a pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos: você creu que Jesus já veio a primeira vez? Amém? Glória a Deus. Maravilha. E você crê que ele voltará? Amém? Ora, se nós sabemos que ele já veio, se nós sabemos que ele vai voltar, o que nós temos que fazer? Preparar. E como nós vamos preparar? Com uma vida santificada, uma vida diferente, uma vida que possa realmente agradar ao nosso Deus. Eu convido você agora, veja como que está tudo dentro da palavra de Deus. Vamos abrir na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 14 e 15. Por isso que eu digo, vamos ler a Bíblia, porque está tudo na Bíblia, está tudo na palavra de Deus. O que está escrito? Por esta razão, Pedro está falando, pois amados, esperando essas coisas, esperando o quê? A volta do Senhor Jesus. Pedro então faz aqui uma palavra que está faltando na nossa vida: empenhai-vos, empenho. Para quê? Para seres achado por ele em paz. Em paz com quem? Com Deus. Sem mácula. O que é mácula? Pecado, erros. E a terceira coisa, irrepreensíveis. Nada vai nos atingir, estamos preparados. Senhor, pode vir. Pode vir, eu estou pronto. E Pedro termina dizendo que tudo isso é para a salvação e para que nós tenhamos longanimidade da salvação, porque a salvação é longa, ela é demorada, porque a gente não sabe a hora. Então está escrito tudo isso. Então esse preparo exige de nós prontidão. Prontidão, nós temos que estar atento, porque ele vai voltar, e a gente precisa nesse período corrigir as coisas que precisam ser corrigidas,
E aí agora vem um pouco da igreja. A igreja, nenhuma denominação, Jesus não tinha igreja salva, nenhuma. Quem está colocando placa na igreja aí dizendo que essa igreja salva, é uma blasfêmia, porque a igreja não salva, porque a igreja somos nós. Nós é que nos salvamos, porque a salvação ela é individual, ela depende de cada um. O que diz a palavra de Deus? Multidões serão chamadas, porém, todavia, poucos serão salvos. E nós queremos ser esses poucos. Queremos ser esses poucos. E para essa vinda, a gente deve estar preparado espiritualmente, em todo sentido da nossa vida. Por isso que às vezes o pastor fica chato. Não é que o pastor é chato, é porque a gente tem uma missão, queridos, muito pesada, de falar com as pessoas. Gente, leia a palavra, pare com mimimi dentro da igreja, pare com fofoca. Cada fofoca que faz, tira um irmão da igreja, porque os irmãos são sensíveis. Todos nós temos que ser sensíveis. Mas hoje nós estamos vivendo um tempo da sensibilidade maior. Qualquer coisinha o irmão sai da igreja. Qualquer coisinha sai da igreja. Porque não tem igreja ideal. Não pense você que você vai encontrar a igreja ideal. Não. A igreja ideal é você com Jesus Cristo. O que a gente vem fazer aqui é um trabalho de comunhão, de família, de lembrar, olha, aqui tem uma bateria. Se você quer recarregar a sua espiritualidade, vem aqui à quarta-feira, vem aqui no domingo, porque a gente vai orar com você, a gente vai recarregar as suas forças, porque hoje a sensibilidade que existe em nós, nos seres humanos, é muito, qualquer coisinha, o ser humano está desistindo de tudo, qualquer coisinha. Isso traz muitas preocupações para quem está à frente da igreja, porque eu não preocupo com cadeiras cheias, eu preocupo com que os que estão aqui que fiquem cheios do Espírito Santo, porque é isso que é o nosso papel. Com muita luta, não é fácil ser pastor, mas Jesus disse, não foi fácil para ele. Ele começou com 12, um traiu e 3 desistiram depois, e um negou ele 3 vezes. Imagine um pastor da igreja. Mas a gente vai continuar falando, queridos, porque nós queremos que vocês se preparem. A vida é um sopro, e essa preparação, ela fala muito daquilo que Paulo escreve aos Tessalonicenses, que a morte, a gente às vezes não pensa, mas Paulo esclareceu o que é a morte. A morte, estamos dormindo, vamos dormir. Todos que já morreram estão dormindo. Ah, pastor, mas Maria, a mãe de Jesus, está no céu? Não, ela está dormindo. Pedro, que andou com Jesus, está no céu? Não, está dormindo. Paulo, que pregou o evangelho, está no céu? Está dormindo. E aí na segunda vida, todos que dormiram em Cristo Jesus, serão ressuscitados. É esta que é a grande verdade, é o grande mistério. É o grande mistério. Ou vocês acham que tudo vai terminar ali de baixo? Não. A palavra de Deus diz que o pó volte à terra e o Espírito a Deus que deu. A ressurreição será a ressurreição do Espírito. E se já sofremos muito aqui na terra, vamos querer sofrer mais em Espírito? Não! Não podemos, não devemos. Por isso que nós temos que lutar para uma preparação, porque eu posso sair ali e meu coração parar. E daí? Eu me preparei?
Vem a misericórdia do Senhor, estou me preparando, Senhor. Ainda tem que corrigir muita coisa. Mas está todo mundo no oba-oba. Não, Jesus não vai voltar agora, não. Por isso que eu vou aproveitar. Então, seguindo a Bíblia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas quando a vida levar essas pessoas, elas estarão dormindo, mas na volta do Senhor Jesus, elas não irão para o reino dos céus. É essa a grande verdade. Está escrito: vão arder no fogo do inferno. Está escrito. Eu creio nessa palavra, tenho que crer. Se eu não crer nisso, onde está a minha esperança? Aonde está a minha força de vontade de estar mostrando a verdade, de estar falando, de estar insistindo todos os domingos? É porque eu creio. Eu creio que tem que ter um lugar melhor, onde vamos encontrar com todos que foram salvos. Assim diz o livro de Apocalipse, uma nova terra, onde não haverá dor, não haverá doença, não haverá Covid, não haverá nada. É a plenitude da salvação. É isso que eu quero para todos nós. É isso que precisamos estar preparados espiritualmente. E esse desafio traz uma vida sem pecado, uma vida de servir na igreja, sair do comodismo. 2 vezes que Deus pede a nós aqui nessa igreja. Quarta-feira, venha restaurar, venha orar. Domingo, venha aprender. Quando você vai aprender a dirigir, você entra na autoescola. Aqui a gente está na autoescola da salvação. Os professores se esforçam. Eu vejo a dedicação do Alex, a dedicação do Roberto, a dedicação agora dos meninos que estão trabalhando, os adolescentes. São jovens falando para os adolescentes, nos jovens falando para jovem, os kids, a dificuldade que é de ter professor, porque os pais não estão trazendo as crianças para a escola dominical. Precisa trazer, queridos, porque estando aqui, vai acontecer uma coisa maravilhosa, vai ter uma convivência com crianças da mesma fé, que é o primeiro ponto, porque lá na escola você não sabe com quem as suas filhas e seus filhos estão convivendo. Muito difícil. Hoje as escolas, algumas estão ensinando que tudo pode, pode mulher casar com mulher, homem casar com homem, tudo pode, nas igrejas, nas escolas, mas a palavra de Deus não fala isso. Como pastor nós temos que respeitar, todos, respeitar, mas não pode. E aí de repente você está vendo a sua filha caminhando porque você não acompanhou, mas aqui ela está convivendo com crianças da mesma fé, do mesmo ensino. Toda semana a Sueli, pastor, ora porque está faltando professor. Aí agora tem professor, mas aí nós temos que orar porque está faltando crianças de manhã. E elas se preparam com tanto carinho. À noite o culto tem um alimento para essas crianças, porque muitos saem às vezes correndo, sem ter lanche. A gente tem aqui. Quando tem ceia, as crianças fazem a ceia lá na sua salinha, porque a gente está ensinando, a gente está mostrando o caminho. Queridos, a vinda do Senhor Jesus é bíblica, é profética, ela vai acontecer, já está acontecendo. Quando a gente vai para uma mensagem maravilhosa, que eu gosto de estar sempre comparando, para concluir essa primeira etapa da vinda do Senhor Jesus.
Abra a sua Bíblia. João, capítulo 14. Evangelho de João. Capítulo 14. Vamos ler de 1 a 3. Já está na tela. Essa mensagem é tudo da segunda vinda do Senhor Jesus. Tudo. Não se turbe o vosso coração. Pastor, o que é palavra turbe? Lá no Nordeste a gente poderia dizer: não se aveste, não se preocupe com seu coração. Não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Jesus está falando. Na casa do meu Pai há muitas moradas, muitas. E se a gente pudesse conversar com Jesus agora, ele falava: pastor Antônio, as casas estão vazias, estão desabitadas. A minha casa, a minha vida lá no céu está desabitada, tem poucos moradores. Por quê? Não foram salvos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E agora preste atenção, querido, o que Jesus está dizendo. Se assim não fora, ou seja, eu estou falando a verdade, lá tem muitas moradas, eu não teria dito. E agora vem a coisa mais séria da segunda vinda dele. Pois eu vou preparar-vos o lugar, e quando eu for, eu vou preparar o lugar. E agora ele fala: eu voltarei. Pode falar comigo, queridos? Eu voltarei, e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus está preparando o lugar para nós, queridos. É palavra dele, não é o pastor Antônio que está falando, está escrito. Jesus está preparando o lugar, e ele já foi, mas quando ele voltar, ele quer levar a gente para este lugar. Estamos preparados? Estamos nos preparando? Opa! Jesus chegou! E agora? Muito sério. Por isso que a gente insiste nessa pregação e vamos falar. Jesus fala que é para a gente ter esperança. Ele nos conforta, está nos confortando. Jesus está dizendo para a gente não preocupar, acalmar o nosso coração, mas a gente tem que estar preparado. Mas é necessário crer em Deus e crer também que é Jesus. E agora ele traz essa mensagem maravilhosa: o reino onde está o nosso Deus tem muitos lugares. Não precisa preocupar, nem fazer inscrição. A sua inscrição já está no livro da lei, se você viver de forma correta com Deus. Está escrito. Não precisa aqui na QEDAP, nem sei como é que chama esse órgão aqui de Brasília, que você faz inscrição para ter sua casa. Não precisa não. Escreva no livro da lei e você estará recebendo a casa própria do reino de Deus. Que maravilhas! E quem está preparando isso? Jesus. Como que ele prepara? Com a sua segunda vinda, com a sua ressurreição. É isso que nós temos que compreender. É isso que nós temos que parar para pensar. Há muitas moradas. Ele está distribuindo as chaves. E nessa noite eu creio que há distribuição de chaves.
E você não pode perder essa oportunidade. Jesus já foi, e o tempo que nós estamos vivendo é o tempo da esperança. Porque Ele fala: onde eu estou, Ele quer que nós estejamos lá também. Essa é a grande mensagem. Mas para isso, a gente precisa estar preparado. Jesus disse que lá em Mateus 24, uma das coisas que Ele previu na profecia, está no versículo 12, que o amor se esfriará de quase todo. O amor se esfriará de quase todo. É o que nós estamos vivendo. O amor esfriou. Estamos vivendo a era do desamor. Como o desamor está comandando, em especial as igrejas. Por isso, queridos, ao finalizar essa mensagem, a gente tem que priorizar o amor. Por quê? Está escrito: Deus é amor. Priorize Deus. Ai, pastor, mas o que eu vou receber disso? A paz, a tranquilidade, a serenidade de saber que você está servindo a um Deus, e que você tem uma esperança, e que essa esperança é a sua salvação, e que essa esperança é dar a você nessa noite momentos melhores para a sua vida, sem tribulação. Vai passar? Vai, mas com Jesus tudo fica mais fácil. Essa preparação traz para nós paz, tranquilidade, serenidade, compromisso. Falta de comodismo traz para nós ânimo. É isso que a nossa igreja está precisando. Pessoas animadas em Cristo Jesus. Que Deus guarde essa palavra no seu coração e que você coloque na prática e se prepare, como eu estou preparando, como todos nós devemos preparar para a vinda maravilhosa do Senhor Jesus.